passar por uma transformação espiritual. Mas quando eu olho como psicólogo, a gente precisa criar, Arimar, a gente precisa criar válvulas de escapes que sejam saudáveis. As válvulas de escape que o homem tem criado, ela não tem sido saudável, ela tem aumentado mais a pressão. Como é que seria isso? Por exemplo, eu sempre falo assim, nós temos 3 válvulas de escape. A gente vive sob pressão. A pressão social que nós mesmos criamos. 3 válvulas de escape. Ou a gente cria ira, e tem muita gente irada no trânsito, gente que se levanta dentro do apartamento. Outro dia eu vi essa entrevista, eu vi uma reportagem dessa, dentro do apartamento, por causa do barulho que alguém estava fazendo, o cara pega uma arma, vai lá no apartamento do outro, mata o cara, mata a mulher, mata a si mesmo. É uma sociedade irada, uma sociedade... Os homens estão distantes das linhas de Deus? Os homens estão distantes das linhas de Deus, com certeza. Deus é um espaço de promoção de vida. O homem vira um espaço de promoção de egoísmo. Então, assim, o egoísmo... Os homens, repete aqui? Os homens, a presença de Deus é um espaço de promoção de vida. O homem, ao distanciar-se de Deus, ele começa a fazer uma promoção de egoísmo. É um movimento em direção a si mesmo e não um movimento em direção à vida, né? Então, assim, a ira é uma válvula de escape. A segunda válvula de escape são as doenças psicossomáticas. Cada vez mais gente doente, das mais diferentes formas de doenças que o homem vai criando por conta da pressão que ele não está sabendo tratar. Terceiro, é o prazer. O prazer é um espaço natural de a gente poder aliviar a pressão. Então, a gente tem o dia para trabalhar, a noite para dormir. A gente relaxa, descansa. O problema é que os prazeres, eles também podem virar uma forma de pressão. Então, um vinhozinho pode se transformar em alcoolismo, né? Até o trabalho pode se transformar num workaholic, que faz essa pessoa adoecer de novo. Então, a forma que a humanidade tem feito, ela está levando a si mesma a um processo autodestrutivo, né? Agora, quando nós trazemos isso para o campo da política, que eu falo do específico, para o campo da política, cada vez mais, Arimar, a gente vai se entristecendo porque o processo eleitoral é violento, ele seleciona... O processo, no geral, é corrupto? O processo, no geral, é corrupto. Se você pegar as pessoas de bem, elas têm muita dificuldade de participar do processo político eleitoral porque ele é corrupto. E ele gera a desesperança. A desesperança gera as atitudes, a palavra vai ficar redundante, né? Desesperadas. A desesperança gera atitudes desesperadas da população. A população vota meio que sem a consciência plena do que está fazendo. O que leva Luiz Vidal, psicólogo, um homem público bem parido, com atitudes a vida inteira relacionadas à sensatez, à honestidade, de uma hora para outra, assumir um cargo público, ele vira corrupto. Pois que leva? Eu tenho uma dúvida. O homem nasce corrupto? O homem nasce corrupto. Corrupto no sentido não veja, corrupto no sentido de que todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Então, para mim, o espaço público tem que ser o mais público possível. O pecado é de berço. O pecado é de berço. O pecado é de berço. A Bíblia fala assim que em pecado me concebeu minha mãe. Nós somos pecadores por natureza. Para mim, pecadores a partir da concepção? No momento em que nós nascemos, nós já nascemos pecadores. Isso é uma concepção cristã, tá? Não é uma concepção talvez de outra religião, uma concepção cristã. Porque o homem, ao nascer, o homem já é pecador. Por isso que a gente fala, ele peca porque é pecador, não é pecador porque peca, né? Agora, voltando no processo, assim, por isso que o espaço público, ele precisa ser o mais público possível, ele precisa ser o mais visível possível, ele precisa ser o mais escancarado possível, porque o que sustenta, o que possibilita a gente ter um campo de ética é uma democracia, e insisto nisso, nós precisamos radicalizar na democracia, porque quanto mais público, radicalizar na democracia, tudo tem que ser às claras. A sociedade brasileira precisa participar dos processos políticos. As decisões dos políticos precisam ser discutidas. Elas precisam ser tornadas às claras. Ainda preciso clarear aquela pergunta que eu fiz. O homem não é corrupto por falta de oportunidade? Veja, vamos sempre pensar o que nós estamos chamando de corrupção aqui, né? Vamos só definir isso, porque assim, se eu falar que corrupção eu posso roubar esse copo,
Qualquer um de nós pode. A nossa formação moral, a nossa formação ética, a nossa formação familiar vai me facilitar roubar o copo ou não. Agora, a capacidade de mentir é uma corrupção. A capacidade de maldizer outra pessoa é uma corrupção. A capacidade de a chamada enrolação. O cara promete para se livrar da pessoa. Essa enrolação, por exemplo, é inerente a todos nós. Tem gente que vai fazer mais, tem gente que vai fazer menos, né? Tem gente que vai fazer mais. É ruim a gente imaginar que só o outro é possível de fazer aquilo que nós chamamos de errado. Eu quero trazer aí à lume um exemplo que eu vi no Facebook. O pai ia com 2 crianças dentro do carro, e de repente, na frente dele, um caminhão com leite capotou. Ele saltou com os filhos e encheram o carro de leite, saqueando daquele caminhão. Isso eu vi no Facebook, eu acho que muita gente viu. Muito bem. Este exemplo emblemático que eu digo aqui, pode até este homem que saqueou o caminhão amanhã cobrar corrupção. Com certeza, frequentemente o faz. Frequentemente o faz. Aí tem um problema, aqui nós temos um problema assim, além do ser humano ter isso, Arimar, eu acho que no Brasil nós estamos num processo de amadurecimento cultural ainda, onde essas coisas parecem ser naturais. Você tem em outras sociedades, eu vou pegar um exemplo, o Japão. No Japão, isso não é um elemento cultural. Aqui no Brasil, isso parece ser uma coisa corriqueira. A gente acha isso normal. Eu vi lá também, tombou um caminhão de pneus caros. As pessoas paravam com suas caminhonetes e catavam os pneus e jogavam em cima das caminhonetes. Não dá tempo. Veja, isso é cultural. Então, assim, é preciso que a sociedade... Outro dia correu uma imagem aí, aqui no norte, de um barco que transportava leite, e o senhorzinho, já um senhor simples, assim, ele catava a água do rio e jogava dentro dos tambores de leite, misturando água no leite. Isso está encruado na cultura brasileira. Se nós passarmos o nosso tempo todo falando da corrupção que tem no político, e não falarmos da corrupção que está inerente nos pequenos atos do nosso dia a dia, e nós sermos radicais nisso, nós não vamos mudar. Levou uma caneta da repartição. A mudança não vai começar no Congresso Nacional. A mudança começa dentro das casas, com as minhas filhas, com as minhas netas. Cada um de nós é responsável. E esse primeiro passo no Brasil ainda não foi dado? Me parece, a impressão que tenho é que nós pioramos. Se você pegar a tua infância... Embora o Brasil esteja mudando... Se você pegar a tua infância na escola e pegar a infância de hoje na escola, se você pegar aquilo que os nossos pais ensinavam na escola e aquilo que nós estamos ensinando hoje, me parece que nós nos perdemos um pouquinho. Agora, o que nós estamos fazendo? As consequências disso estouraram no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal, e agora nós estamos tratando um pouquinho... Que é o substrato do que sai de casa, exato, né? Exato. Então, agora nós estamos tratando um pouquinho das consequências disso. Me parece que nós entramos num processo melhor um pouco. E eu tomara que a gente se transforme no melhor muito, e não um pouco apenas. Bom, eu vou fazer o primeiro intervalo, registrando aqui o meu ilustre Evandro Reis, que está me devendo aí um dourado na casa dele, ele me convidou, está me enrolando, tá vendo, Evandro? Aí, ó. O Matheus Andrade, ligado na Voz do Povo, o Judson Alencar, o Abel Machado Bisneto, o Heraldo Guido Nascimento, Felipe Costa, meu amigo Roberto Preto, Ribamar de Almeida, a Vera Mônica, Roberta me cumprimentando. Obrigado, Roberto. Um abraço. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Aqui o Antônio Salim, evangelista, ligado na Voz do Povo. Florivaldo Prima, Ednilce Barba. Marcos Tadeu Marques, o Odair Calado, lá no Vale do Anari. O meu amigo Léo Paz, o Francisco Arnaud. Odete Cavalcante. Minha irmã está lá em Cuiabá, ligada na Voz do Povo. Ednilce me manda abraço. Obrigado, Ednilce. O Marcelo... da Márcia, o Joaquim Souza, o Josivan Oliveira, a Terezinha Leão, o meu amigo Pimenta de Rondônia, ligado na Voz do Povo. Olha quem está indo conosco aqui. Companheiro de o Carlos Valmir Carvalho. E outros que estão nesse momento sintonizados conosco aqui, dando carona do seu prestígio à Voz do Povo. Bom, eu vou ao primeiro intervalo. Eu queria saber o que acha meu amigo internauta, que nesse momento prestigia a Voz do Povo,
sob a ótica do que diz aqui o meu ilustre Aloysio Vidal. Você concorda com o Aloysio Vidal? Você discorda dele? Você manda pra gente a sua mensagem, já eu faço o registro dela. Para você, ouvinte da rede Antena Hits em todo o estado de Rondônia, o que diz disso aí? Quero mandar um abraço para o amigo Dirceu Fernandes, o diretor da emissora Rede Antena Hits. Meu amigo Carlos Valmir, já registrei, eu vou fazer um intervalo, eu volto com o segundo bloco da Voz do Povo, discutindo esses assuntos inerentes à vida da população, cujos defeitos estão arraigados na vida da sociedade, e aqui com a Aloysio Vidal a gente está tentando aí entrar nesse emaranhado. Eu volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Você está sempre um passo à frente, levando saúde a lugares inimagináveis. Onde você decide inovar, mudanças acontecem. Profissional de enfermagem, mostre para o mundo do que você é capaz. Onde há vida, há enfermagem. Onde há vida, há você. Nursing Now Brasil, uma campanha promovida pelo Conselho Federal de Enfermagem. Acesse www.nursingnowbr.org. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia, no seu rádio, debatendo os assuntos comuns, mas inerentes à vida da coletividade rondoniense. Sua Excelência ouvinte da capital, do interior do estado, ligado no programa, mande mensagem para nós aí, 993-17-2715, o WhatsApp, ou então você manda aqui pelo Facebook, onde já está minha ilustre Lucileide Feitosa, a professora, manda abraço, muito obrigado. Está o Vanderlei Brito, ligado na Voz do Povo, o Rafael Gomes, o Jorge Câmara, meu amigo Jorge Câmara, de Guajará-Mirim, ligado no programa, o Jean Fialho. Caro amigo Arimar, jornalista Arimar, o seu programa está ótimo, e com esse convidado, psicólogo, o programa ficou melhor. Tudo que esse professor está falando é verdade. A corrupção não está só na política, está literalmente enraizada no seio de muitos eleitores, Brasil afora. É só oferecer um presente, um saco de cimento, uma dentadura, que o sujeito vai atrás. Aloysio Vidal, o que você diz aí ao Jean Fialho? Ô Jean, eu acho que é isso mesmo, você está perfeito. É verdade, talvez, que algumas coisas, elas se modificaram, né? As pessoas já não recebem tanto dentadura,
As coisas modificaram um pouco, mas o processo Recebe continua. Implante, agora é uma coisa mais chique, né? Mais chique, né? Mas infelizmente ainda é uma sociedade muito pouco amadurecida politicamente, e aí com esse problema da corrupção, você tem o corruptor e tem o corrupto, né? Então é um processo que se retroalimenta. Muito bem, nós estamos falando de um assunto que é do dia a dia da coletividade, a fraqueza, digamos assim. A Luiz Vidal, essa fraqueza do homem, ela é diferente de homem para homem. Sim. Homem bem nascido, com berço, homem bem parido, Sim. ele tem valores a preservar. Sim. Mas aí os fracos acabam sucumbindo às propostas e a Polícia Federal vai lá. Mas chegou um momento, Luiz Vidal, que com tantas operações, com tanta gente presa, a impressão que se tem que, quando se fala em honestidade, só as algemas da Polícia Federal são honestas. Um negócio meio emblemático aqui de colocar. Os homens não se deram conta que o Brasil mudou e que aperta mais a fiscalização, Luiz Vidal? Olimar, eu nunca gosto de fazer essas comparações. Acho essas comparações sempre inadequadas por conta das questões culturais, dos anos de história e tal. Mas eu queria falar uma coisa. Você pega um carro numa pista, numa rodovia europeia, você tem pouquíssimos policiais. Quanto mais policial, não significa que a corrupção está diminuindo, significa que a gente tem muita corrupção. Por que a gente tem tanto policial? Por que a gente precisa tanto? Por que a gente precisa tanta fiscalização? O trabalho do Ministério Público, o trabalho de todas essas fiscalizações é porque a coisa vai piorando, né? Agora, é bom a gente lembrar isso. Assim. Esse aperto que se deu, o Brasil piorou, a seu ver? Não, eu acho que não piorou, não. Sabe quem está falando? Acho que piorou, isso não. Mudou? Não, acho que piorou, não. Acho que a gente melhorou. Acho que melhorou. Eu só acho que ainda não entendi, porque eu entendi você dizer que piorou. Não, eu quero falar assim, é que a quantidade de policial e a quantidade de fiscalização mostra o desespero de corrupção que existe inerente na nossa sociedade. Então, assim, quanto mais... A minha discussão só é assim, é que não é necessariamente a repressão que vai mudar a cultura. Porque, veja o que aconteceu com o Lava Jato. Mas se não reprimir, não é necessário, precisa ter. Eu só estou falando que a expectativa não pode ser só na repressão, ela tem que estar na educação. Ah, entendi. Agora isso que eu quero chegar nesse ponto. Agora eu entendi. Entendeu? A repressão ela é necessária, o Brasil reprimiu melhor isso é bom, ótimo. Só que a expectativa nossa não pode estar apenas na Polícia Federal, não pode estar apenas no Ministério Público. Eles têm seu papel importante. Precisa passar pela mudança educacional na base. Na família, antes de colocar a responsabilidade na escola, inclusive, na família. A família brasileira precisa mudar a sua postura ética, porque senão cada vez mais nós vamos precisar de mais policial, de mais fiscalização. É nesse sentido que eu quero falar. 12h27, para você que se ligou na Voz do Povo agora, Luiz Vidal, nosso convidado. Estamos aqui discutindo esses assuntos aí, meio que inerente ao comportamento, digamos assim, do ser humano na sociedade. A Luiz Vidal, eu quero agora me reportar ao jovem, que muitas das vezes, alguns, ou a grande maioria, acabou perdendo a identidade na frente da telinha. O linguajar é outro, é meio esquisito, né? Véia, não sei o quê, aquele negócio esquisito, que no nosso tempo era bem diferente. Não queremos ser saudosistas, o Luiz Vidal certamente é 30 anos mais velho que eu. Não é assim, Luiz Vidal? Pois bem, então nesse sentido... Na aparência, sim. Na aparência, sim. Pois bem, então nesse sentido, assim, a nossa geração parece que se comportava melhor. Há saudosismo nisso ou os jovens realmente se desviaram daquele tempo para cá? O novo sempre vem, né, Neymar? O novo sempre vem, né? Apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? O Sócrates dizia que o jovem tende a ser rebelde, mal educado, mas o que? Isso 400 anos antes de Cristo, né? As mudanças de paradigmas de cada geração, elas são factíveis, não dá para a gente discutir muito. Agora, sim, o que nós temos era, na nossa geração, a postura que a gente tinha, por exemplo, com o mais velho, a postura que a gente tinha com relação à autoridade, ela era muito diferente, né? Nós éramos de uma época que a gente estava na sala de aula e a professora falava,
o diretor vem hoje aqui na sala para poder fazer tal coisa. Ela avisava antes. Quando o diretor chegava, nós ficávamos em pé porque estava chegando uma autoridade, né? Hoje você vê os filhos não conseguem olhar para os pais com autoridade. Quem mudou não foram os filhos, foram os pais. Os pais não ensinaram princípios de autoridade, de respeito a mais velhos. Os pais afrouxaram com a modernidade? Afrouxaram com a modernidade e os filhos são resultados do que lhes foi ensinado. Não sei onde que nós vamos parar. E tenho a expectativa mesmo de que o caos nos leve a uma mudança de postura para que a gente possa restaurar alguns princípios que são fundamentais. Sim. Por exemplo? Respeito à autoridade, respeito ao mais velho, organização, né? Essas coisas eu espero que a gente mude. Eu lembro que naquela época o olhar do pai, e eu várias vezes fui submisso àquele olhar e não me arrependi daquilo. O pai olhava, o filho já entendia o que era aquilo, o que era aquele olhar. Hoje o pai pode até ir para cima, o filho não está nem aí. Essas mudanças que ocorreram, e de forma certamente negativa, advieram com o quê? Assim, nós tivemos também, Alimar, nós fomos uma geração que também, talvez mais os nossos pais, também conheceram o autoritarismo. O medo do autoritarismo, a tendência de querer sair do autoritarismo, nos levou à falta de respeito por autoridade, né? A gente precisa readequar isso. Assim. Eles viveram no momento do machismo predominante. Então, a violência de pais, a indiferença de pais em relação a filhos também foram coisas muito fortes. Da pancada, né? Da surra. Exato. Então, assim, veja, nós tínhamos mais disciplina do que temos hoje, mas tínhamos mais violência também do que temos hoje dentro de casa. Então, o medo desse autoritarismo... Esse moderno... Porque, veja, nós somos uma geração que a gente era obrigado a chamar o pai e a mãe de senhor e senhora. A minha geração já tentou mudar isso. Isso foi uma vantagem? Na minha casa, meus filhos não me chamam de senhor. Pois é, na minha também não. E assim, eu quis mudar isso em relação a isso. Foi uma coisa necessariamente melhor? Não necessariamente melhor. É verdade que chamar de senhor e senhora em si não determina respeito. Eu tenho 2 filhas maravilhosas em termos de respeito. Mas eu falo assim, de modo geral, na sociedade, a gente quis sair de um extremo e estamos levando a sociedade para outro extremo. Isso precisa ser readequado. E é negativo isso? Negativo. Todo extremo é negativo. Sempre. Eu quero me reportar um outro fato também. Deixa eu fazer uns registros aqui do Sua Excelência ouvinte. O Marcos Mendonça Danin, poeta de mão cheia. O Marcos Mendonça dá show de manhã no Facebook com as poesias. Meu amigo Carlos Venâncio, Josué Cerqueira. Aliás, eu quero falar com meu amigo Marcos Mendonça Danin, se ele puder dar uma passadinha na rádio quando puder. O diretor da emissora, o Emerson Lopes, ligado na Voz do Povo, a Mary Gonçalves, a Jana Ferri, ligada na Voz do Povo, parabéns pelo programa. Carlos Venâncio, boa tarde, Alimar, e também o Luiz Vidal. Pergunta que não quer calar, como é que você avalia essas manifestações a favor do presidente, que, aliás, estão sendo consideradas a maior de todos os tempos, superaram, inclusive, a de 2013 para o Lula. Quer responder rapidinho para a gente continuar? Né? Ô, Carlos, eu acho que a gente está vivendo um momento muito ruim, porque você fala assim, se eu resolvo falar, eu quero comentar sobre o cabelo do Bolsonaro, aí fala assim, mas você quer comentar o cabelo do Bolsonaro e o cabelo do Lula? Mas a gente não está disputando, não é uma discussão de cabelos, né? É uma discussão de um presidente atual. Nós temos um presidente atual. E não adianta, e ninguém está fazendo características distintas de um pro outro, né? Com propostas diferentes, com linhas diferentes. Agora, quanto a manifestação positivas e negativas, vão ter vantagens e desvantagens. Eu só acho que 5 meses depois de começar um governo, qualquer governo pedir para a população ir para a rua, manifestar apoio a si, confrontando Congresso e Supremo, não significa um sinal de força, significa um sinal de fragilidade. Muito bem. Meu amigo João Carlos Bassalo, ligado com a gente, Eliette Silveira do Nascimento, João Batista de Souza do Nascimento, o Walter Nascimento, a família Nascimento todinha aí com a gente. Ó. O Marcelo da Márcia faz uma pergunta, Elisete Limeira, o Emerson Lopes. Parabéns pelo tema de hoje, pelo debate. Nós brasileiros vamos às ruas exigir mudança, mas essa mudança só irá acontecer quando nós próprios mudarmos. O famoso jeitinho brasileiro causa muito dano à cultura brasileira, diz o Emerson. Um abraço
ao querido Aloysio Vidal. Perfeito, Emerson. Muito obrigado pela tua palavra. Perfeito. Elisete Limeira, parabéns pelo programa, muito obrigado. O Mário Sérgio, o Marcos Nobre, o Marquinhos, ligado na Voz do Povo. Grande Marcos. O Júnior Freire e também o Ivaldo do Flamengo. Daqui a pouco eu faço as perguntas. No próximo bloco, eu quero falar a respeito da criação dos filhos com o psicólogo Aloysio Vidal. Os pais, alguns, delegaram às babás ou à escola a criação dos filhos. E depois eles acabaram perdendo as rédeas de comando. Nesse sentido, eu gostaria então de debater esse tema aqui com o Aloysio Vidal, pedindo a sua excelência ouvinte da Voz do Povo da capital, do interior do estado, na volta já terá primazia aqui no programa, para participar. Mande mensagem para nós, o programa tem esse propósito, discutir assuntos comuns do dia a dia e, claro, com a presença do ouvinte, do internauta, são figuras magistrais, e o programa seria tudo, mas não seria nada se não tivesse essa gente. Graças a Deus, o programa está acontecendo. Eu tenho visto nas ruas como é que as pessoas me recebem aí, mas o programa, graças a Deus, tem a participação do ouvinte. Sem ele, o programa não seria nada. Então, vou para o intervalo, eu volto na sequência. Você está ouvindo a Voz do Povo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Com o objetivo de valorizar e destacar a importância do papel dos profissionais de enfermagem na contribuição de uma assistência à saúde, a campanha global Nursing Now chegou ao Brasil, com foco no enfrentamento dos desafios de saúde do século XXI. Mas para o sucesso dessa missão, é preciso uma articulação entre diversos países e instituições, como explica Cláudia La Selva, diretora de operações e enfermagem do Hospital Albert Einstein e membro do grupo de trabalho do Nursing Now Brasil. Eu, pessoalmente, tenho feito contato com vários países que estão representados por meios de conselhos ou de algumas instituições. Passamos a fazer um diagnóstico do status da enfermagem nesses diversos países e estamos desenvolvendo projetos justamente focados nas necessidades da enfermagem para que ela possa ter uma liderança ativa nas questões que envolvem a saúde populacional. De Brasília, Janari Damasceno. A Voz do Povo. Apresentação Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo em seu terceiro bloco. Terceiro é o último bloco. Terceiro bloco aqui pelos 103 da Caerina, capital de Rondônia, para todo o estado através da rede Antena Hits, a portentosa rede que cobre aqui do Vale do Jamari ao Vale do Guaporé.
Então, você da capital, você do interior ligado no programa, já terá seu pedido atendido aqui no programa. A Eliette Nascimento está com a gente, já falei do João Batista Souza do Nascimento, o meu amigo Walter Nascimento também está ligado com a gente. Eu acho interessante, o Marcelo da Márcia, o nome dele é Marcelo da Márcia, marcou território, né? A Márcia marcou território. Marcelo da Márcia e ponto. Está marcando aqui o território, viu, Marcelo? A Márcia marcou o território. Vamos para diante aqui, o Mário Sérgio ligado na Voz do Povo. Obrigado, Mário Sérgio. O Ivaldo, já falei do Ivaldo. Meu amigo Ricardo Maia, Ana Duarte, Júlio César, Josi Miranda também está ligado na Voz do Povo. Muito bem. Agora, neste bloco, eu quero tratar de um assunto, em seguida eu quero atender o ouvinte, é exatamente a criação dos filhos. O Aloysio Vidal falava no bloco anterior a respeito do machismo que predominou no passado, que os pais não quiseram aquilo para os seus filhos, mais ou menos assim, né? Acabaram afrouxando, e o resultado do que vê na escola ou vê por aí, esse afrouxamento dos pais em relação aos filhos. Ele citou, inclusive, que na época dele, os filhos chamavam os pais de senhor. Na minha época também, e meus filhos não me chamam de senhor, por aí não se chama mais. Quer dizer, a modernidade chegou. Agora, efetivamente, eu quero falar da criação dos filhos. Os pais, alguns por necessidade de trabalho, outros porque relaxaram mesmo, deixaram as babás e a escola a criação dos filhos. Perderam as rédeas. O que significa isso hoje para o social? Eu acho que é bom a gente lembrar, a gente cita a coisa aqui do senhor, da senhora, né, o Arimar, nenhuma coisa ela é em si a responsável por tudo, né? A gente cita isso como um exemplo do que aconteceu. Eu falei de exemplo. Então veja só, eu vou citar duas coisas rápidas aqui, Arimar, meio mítica, assim, até mítica. Eu estava numa aldeia há alguns anos, eu sempre conto essa história, mudou para mim, inclusive, um monte de coisa. Eu estava numa aldeia, Jarauara, há alguns anos, e um indígena me chamou para pescar. E eu perguntei para ele, agora? Ele disse, E aí eu disse, era mais ou menos umas 10 horas da manhã. Eu disse para ele, você já almoçou? Ele falou assim, já. Aí eu falei, que hora que você almoça? Ele disse, a hora que dá fome. Aí eu quis aprofundar a coisa e perguntei, que hora que você dorme? Ele disse, a hora que dá sono. Aí eu perguntei, que hora que você acorda? A pergunta era meio idiota para ele. Ele falou assim, a hora que a sono acaba. Né? Veja, esse é um tipo de cultura. Se a gente pegar a história bíblica, o Arimar, até Moisés, nós não temos registros de escritos. E aí, Moisés ensina uma coisa para o povo judeu que para mim é o grande diferencial do povo judeu. Ele diz assim, assume um valor maior para a tua vida, teme a Deus. Para o judeu era assim, então teme a Deus. Segundo, ensina isso aos teus filhos. Ao levantar, ao caminhar, ao deitar, em todo lugar que você tiver, ensina isso, escreve nos umbrais da tua casa, coloca para o teu filho, pega esse valor maior e ensina aos teus filhos. Para mim, o que mantém o povo judeu como um povo diferenciado no mundo é essa perspectiva. A nossa sociedade está fazendo o contrário. Nem sempre nós vivemos aquilo que acreditamos e muito menos ensinamos os nossos filhos. Pais falam cada vez menos com seus filhos. Bota tudo para a escola. Nós estamos colocando todas as responsabilidades hoje na escola. E por isso nós queremos, inclusive, que seja educação de tempo integral. E é para a escola ensinar tudo. Governos, propostas de governos, ao seu modo. Propostas de governo, propostas de deputado, a gente terceirizar. Os professores são responsáveis por tudo. No Brasil tem uma coisa assim, a gente trata cada vez mais mal o professor, com menos dignidade, e aumenta a responsabilidade para ele, né? A gente está invertendo as coisas. Então, assim, quando a gente tem... Agora nós estamos fazendo uma outra coisa, veja, quantas vezes, Arimar, as minhas filhas ouviam o programa o teu programa, até a chamada do teu programa, a gente saía da escola, com as minhas filhas dentro da escola, devagarzinho, conversando e ouvindo o programa, e a gente tinha um tempo para poder... Nem isso estamos fazendo mais, porque agora nós terceirizamos, agora tem Uber, agora tem os outros aplicativos aí de transporte, agora nós terceirizamos com as vans, porque nem buscar os filhos na escola nós estamos querendo mais. Nós estamos terceirizando tudo na educação. Eu não entendi das meninas ouvirem o programa. Porque elas andavam no carro com a gente e ia buscar os filhos na escola. Agora não estamos buscando mais. Entendi. Nem esse tempo para as conversas nós temos mais. Né? Então, assim, a van vai buscar. Quanto menos tempo dos pais com seus filhos,
Quanto mais nós nos escravizarmos ao consumismo, nós vamos assumir as consequências que estamos assumindo de uma sociedade fria, de famílias frias, de pessoas frias que não fazem da sua família o seu centro maior. Quando a família deixa de ser o centro maior, as consequências são horríveis. O WhatsApp afastou todo mundo. Pronto, ainda tem essa outra, nós ainda temos esse detalhe que eu esqueci de colocar, nós temos esse detalhe, a comunicação é horrível dentro de casa. Né? Vamos lá então, vamos atender o ouvinte aqui, a Luiz Vidal. Vou colocá-lo nos braços do meu ouvinte, dos braços do meu internauta, para ver o que ele pensa sobre o que diz a Luiz Vidal aqui no programa. Vamos lá então, o Zé Carlos, ligado na Voz do Povo, está em Cacoal. Alô, Cacoal. Alô, Zé Carlos. Esse programa é maravilhoso. Eu agora me acostumei, me viciei. Cumprimente o seu convidado. Zé Carlos, prazer ouvir de você e ouvir o elogio em relação ao programa. Também gosto muito do programa e gosto muito de Cacoal. Eu sempre torcendo para que Cacoal volte a ser o que já foi, de uma cidade muito pujante para o estado. Boa tarde, Arimar. Parabéns pela entrevista. Gostaria de saber do senhor Aloysio Vidal se ele será candidato a prefeito de Porto Velho. É a Selma Barros, do bairro Conceição. Selma Barros, muito obrigado pelo carinho, mas não sou candidato, não. Gostaria que o entrevistado mostrasse onde houve convocação do presidente. A mobilização foi de iniciativa popular. Estive nela e não vi cartaz do presidente. Quem me disse é a Ângela do Areal. Ângela, você sabe que houve, querida. Houve um texto que foi publicado oficialmente. Se foi ele que fez, não foi ele que fez. Houve um texto que foi publicado oficialmente. Você sabe que houve. O Sabiá do Carmela Dutra diz o seguinte... Boa tarde, Arimar. Como falar de educação se os nossos adolescentes são órfãos de pais vivos? Trabalho no Carmela Dutra e quando entro na sala e pergunto quem mora com pai e mãe, 20% não tem pais que moram juntos. É o Sabiá do Carmela Dutra. Perfeita a tua palavra. Órfãos de pais vivos. Perfeita a tua palavra. Acho que é essa grande discussão que tem que ser feita. Não basta discutir a escola. A gente precisa parar para discutir a família. Muito bem. Boa tarde, Arimar, nobre amigo. É o Alex Brasil, do Candedo de Amari. Vamos para adiante aqui. Meu amigo Lacerda, ligado na Voz do Povo, batendo palmas pro programa. Olha o que ele diz, o Arimar é danado. Onde ele vai, a audiência vai junto. Muito bom. Ô, Lacerda é bondoso comigo. O meu amigo Cleiton, bancário, ligado na Voz do Povo, Sindicato dos Bancários, acompanha seu programa com esse homem que ainda veremos representando Rondônia como governador. Mande abraço ao Luiz Vidal. Cleiton, muito obrigado, querido, pelo carinho, viu? Muito obrigado. Ana Cláudia, ligada na Voz do Povo, município de Pimenta Buena. Alô, Pimenta Buena. Alô, Aloysio Vidal. Quem está falando aqui é Ana Cláudia. Eu já ouvi tanto falar do Aloysio Vidal, nunca tinha visto. Aloysio Vidal, está vendo o Aloysio Vidal agora aqui. Ô, Ana Cláudia, muito obrigado. Muito obrigado pela deferência. Um abraço aí para Pimenta Bueno. Essa coisa da voz e da imagem é sempre um choque. Eu estava brincando aqui que encontrei um empresário grande essa semana no supermercado. Ele passou, olhou para mim assim, parou e falou assim: você é o Aloysio? Eu falei: sou. Ele falou: caramba, achei que você fosse bem maior. Tá vendo? É interessante. Ó. O meu amigo João Bernardo está em São Paulo, ligado na Voz do Povo. Cumprimenta, aliás, em Curitiba. Está em Curitiba, cumprimento ao Luiz Vidal, morou muitos anos em Rondônia, ouviu a Voz do Povo o tempo inteiro. Na época não era a Voz do Povo, era a Hora do Povo que eu fazia na Rádio Rondônia. E ele diz: esse programa é o mesmo, de lá para cá não mudou nada. Perguntou ao Luiz, não mudou não, Luiz? Eu acho que mudou a interação, João, essa interação da sociedade aqui dentro está cada vez melhor, a gente pode se conectar melhor, né? E essa acho que a grande marca do programa do Arimar é exatamente essa participação muito livre da sociedade. Então, a gente realmente se sente conversando com as pessoas e bom poder falar contigo aí em Curitiba. É que eu sou puxa-saco do ouvinte. Vale a pena. Né? E assumo. Isso é fantástico. Muito bem. A Mara está ligada na Voz do Povo, está em Cacoal também ligada no programa. O João Carlos está em Ariquemes. Alô, Ariquemes. Está na hora do intervalo, então? Quem está no Face viu ele fazendo assim para mim, né? Olha, assim, para a câmera aqui, ó. Bom, vou para o intervalo, eu volto com o último bloco da Voz do Povo, tratando com o pastor Aloysio Vidal, psicólogo, de assuntos da psicologia, da política, no geral. Volte já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Bicicletas Rodzan, 30 anos pedalando com você.
Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia um empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Você está sempre um passo à frente, levando saúde a lugares inimagináveis. Onde você decide inovar, mudanças acontecem. Profissional de enfermagem, mostre para o mundo do que você é capaz. Onde há vida, há enfermagem. Onde há vida, há você. Nursing Now Brasil, uma campanha promovida pelo Conselho Federal de Enfermagem. Acesse www.nursingnowbr.org. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o último bloco da Voz do Povo, todos os dias de segunda a sexta-feira, levando para você informações pertinentes à vida da sociedade. Você ligado no programa, mande mensagem para nós. O Aloysio Vidal, meu ilustre convidado de hoje, está arrebentando na audiência aqui, muita gente ligada no programa aqui. Já, dona Sebastiana, Aloysio, ser candidato, a pergunta que estão fazendo aqui, dona Sebastiana, se não for, qual é o motivo? Quer que seja candidato com o Vinícius, dizendo ela que é uma ótima dupla, o João de Oliveira do Candeias. Por que ele deixou o partido PSOL? Duas perguntas, rapidinho, Aloysio, já estava no atacado aqui. Eu não sou candidato a prefeito, várias pessoas têm falado, a estrutura dessas campanhas, elas exigem uma condição financeira, né? Para quem tem dinheiro, eu não tenho dinheiro, né? Por isso que eu não sou também. Pois é, eu vim até me lembrando disso, né? Você é um candidato em potencial sempre, né, Arimar? Todo mundo fala isso, mas a estrutura que se precisa para a campanha é muito pesada. Já né? Muita gente me incentivou, mas eu não tenho dinheiro para fazer campanha. E eu saí quem tem dinheiro. Eu saí do PSOL porque o PSOL foi uma proposta de uma reação que teve em 2005, fiquei 10 anos lá, mas chegou um momento que o partido assumiu umas posturas ideológicas que algumas essenciais eram diferentes do que eu pensava. Então, eu sempre falo que eu tenho um cacuete de esquerda, assim, né? Mas eu não tenho alguns esquerdismos que caracterizam o partido. Então, não teve nenhum problema pessoal, houve mais um problema ideológico mesmo. Bom, vamos atender agora a Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo, continuando atendendo. Vamos lá, então. O Zé Carlos está ligado na Voz do Povo em Ouro Preto do Oeste. Grande abraço, Zé Carlos, grande abraço, Ouro Preto. Ele está batendo palmas para a sua entrevista, Aloysio Vidal. Linda Ouro Preto, viu? Maravilhosa Vamos cidade. para diante aqui, já falei do Alex Brasil, já falei da Dona Maria José. Eu tenho orado muito pelo Arimar depois que foi para a Rádio Caeri. Não conhecia ele, agora estou vendo as imagens. Quero que Deus o abençoe. Amém, Dona Maria José. Maria, muito amém. obrigado aí. Que maravilha. Vamos para diante aqui. Arimar, parabéns pelo seu programa, campeão da audiência. Parabenizar também pela presença do professor Aloysio Vidal em seu programa.
E concordo plenamente quando ele comparou nossa infância, nossa educação, da geração dos anos 60 com a de hoje. Infelizmente, estamos evoluindo. Abraço, Reginaldo Chagas, do Nova Floresta. Valeu, Reginaldo. Muito obrigado pela participação. É por aí mesmo, querido. O doutor Cláudio Pereira está ligado no programa em Alvorada do Oeste. Alvorada do Oeste, cidade muito querida também aí. E o prazer poder ter a sua participação, doutor. Ele é meu colega advogado. Ele diz o seguinte, olha, o programa é bem conduzido, olha, me elogiando aqui, que bom, bem conduzido e com uma pessoa de nível. Aqui em Alvorada está 100% a audiência. Ah, que bom. Doutor Cláudio, eu sempre falo isso, é um privilégio ser entrevistado pelo Olimar, a qualidade da entrevista facilita muito o processo, né? O Luiz é meu amigo bondoso, como é suspeito de falar, né, Luiz? Mas todo mundo sabe disso, a gente conversa isso fora daqui. Muito obrigado. Vamos para diante aqui, meu amigo Robson Pereira, ligado em Jorge Teixeira, no município de Jorge Teixeira. Está ligado na Voz do Povo, cumprimenta o programa, cumprimenta a mim, e diz assim, pergunte ao Aloysio Vidal como é que um pai que criou o filho nas rédeas curtas, com as rédeas curtas, esse garoto delinque em seguida. Não é só a rédea curta, né? É um princípio de autoridade, de respeito, de orientação. E aí, claro, você não cria um filho sozinho, você cria o filho numa sociedade. O problema é que uma sociedade corrupta, violenta, ela pode atrapalhar sim um filho, mas a maior possibilidade que tem é, especialmente na primeira infância, criado dentro de uma família de respeito, de educação, de carinho. Muito bem, o Marcelo da Márcia pergunta ao Aloysio Vidal se expulsar aqueles condenados que trabalham, que estão dentro dos partidos, não melhora essa situação? Os partidos não vão expulsar. Boa parte desses condenados... Marcelo da Márcia. Marcelo da Márcia, né? Vamos lembrar aí, a Márcia marcou o território, né? Ô Marcelo, os partidos não vão expulsar, querido. Boa parte dos condenados ou dos processados são líderes dos partidos. Os partidos são construídos, boa parte das vezes, por essas lideranças. Então, assim, não vão expulsar. A Socorro Moraes está na Voz do Povo. O meu amigo Pimenta de Rondônia, parabéns pela entrevista. A Luísa é uma pessoa do bem, diz o Pimenta. Muito obrigado, Pimenta. Um abraço para você, para sua esposa, para o seu filho, querido. Ana Duarte, ligada na Voz do Povo também. O doutor Miguel Romier, ligado no programa. Um abraço, doutor Miguel. E a doutora Gislaine Magalhães, a presidente do SINJU, Sindicato do Judiciário, deu uma brilhante entrevista aqui. O Márcio Castro, a Rocicleia Tavares, o Antônio Neto, ligado na Voz do Povo. O Márcio Castro Rodrigues, boa tarde, Alimar. Grande Aloysio Vidal, parabéns, meu amigo. Mas discordo veementemente sobre as manifestações. Eu fui à manifestação popular e atesto que o nosso presidente não replicou, não foi ele que chamou. Fala com Márcio Castro, Aloysio Vidal. Márcio Castro, tá bom, querido, eu quero respeitar a sua opinião, mas assim, você sabe que o Congresso Nacional, se você for olhar hoje lá, o presidente da Câmara está extremamente constrangido com isso, houve um constrangimento interno lá por causa de um texto anterior que ele publicou, mas tá de boa, se você, talvez a tua motivação não foi essa, não tenho dúvida que a motivação da grande maioria das pessoas que foram não foi essa, mas o início lá foi, quem idealizou foi, mas tá de boa, tá tudo bem. Aloysio, eu quero voltar ainda à questão da família, a Rádio Cairi, a Rádio da Família, o Grupo Antena Hits também, enfim. Quero voltar à questão da família. Antigamente, como a gente frisou e deixou bem claro aqui, o respeito predominava na família. De repente, a família se esfacela de uma hora para outra. O homem larga, acabou, ficou por isso mesmo, o mundo vai criar os filhos, e depois aquele garoto é vítima daquele pai. Não é assim, Aloysio Vidal? Mudar o curso dessa história seria como, Aloysio Vidal? Olha, o Padre Zezinho tem uma música que eu acho que vale a pena a gente lembrar, né? Agora falam, já está até usado um termo antigo já, né? Mas ele fala, agora falam do desquite do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Os nossos filhos querem bem mais do que um palácio, querem um abraço, alguma coisa do gênero assim. Veja, eu acho que a gente tem que lutar, não é por família apenas, eu tenho falado isso, é por famílias saudáveis. A gente precisa lutar por famílias saudáveis. A minha esperança... Começa por onde essa luta? Pelo profundo respeito entre homem e mulher, pelo compromisso feito entre duas pessoas. Nós fizemos um compromisso de
eu tenho compromisso de fazer bem para minha esposa. Quando eu não estiver fazendo bem para minha esposa, eu estou quebrando o meu compromisso. Não é, eu tenho que fazer bem para ela. Ela foi a pessoa que um dia assumiu comigo um compromisso e eu assumi com ela. Então, a gente precisa rever isso. Nós vamos errar, todos nós vamos errar. Mas assim, a minha expectativa é que a gente tenha uma geração que entenda que o maior investimento que ela pode fazer na vida é na família. E que o maior investimento não é naquilo que a gente pode adquirir, mas é naquilo que a gente pode... ao bem patrimonial. Ao bem patrimonial, material. Mas é aquilo que a gente pode construir nas relações. Nós não somos aquilo que temos, nós somos as nossas relações. E as nossas relações são aquilo que nós somos dentro da nossa família. Se a nossa família ela é enfraquecida nas relações, e nós tivermos relações saudáveis fora, ainda assim nós estaremos adoecidos. Então, a minha expectativa é que nós tenhamos uma geração que reveja isso, repense isso e possa revalorizar a sua família como bem maior, não no material que ela consegue construir, mas na profundidade das relações e respeito a partir de casa. No fortalecimento da relação. No fortalecimento da relação marido e mulher, pais e filhos. Muito bem, o Marcos Fonseca ligado na Voz do Povo, o Leoni Bosco também está ligado com a gente, parabéns, nota 10, muito obrigado, Irene Santos, Eunice Bueno, Anicinha, poeta, gente da melhor qualidade, Anicinha, obrigado, Anicinha, um abraço, a Irani Elias, o Gilberto Teixeira, ligado na Voz do Povo, o Antônio Neto, parabéns pelo programa, você faz tanta falta no horário, sou teu fã, meu amigo, pergunte ao pastor qual é o partido que ele se filiou. Um abraço, Antônio Neto. Antônio Neto, eu continuo na rede de sustentabilidade. A rede está fragilizada por não ter conseguido quebrar o código de barreira lá, né? Mas a gente continua lá na rede, sonhando com algumas coisas que talvez nesse instante não sejam ouvidas, mas certamente vai chegar o momento que a vida vai ser mais importante do que lucro, e aí a gente vai ser ouvido. A Eunice Bueno, tem vários livros lançados, Educação e Comportamento, sempre um tema atualizado. Gostei da posição do psicólogo. Fale com a Eunice Bueno. Obrigado, Eunice. Tomara que você continue disposta a fazer bem. E o teu papel é importante nesse processo, querida. O Jurandir Amaral, a Rejane Souza Sá, o Pedro Francisco, ligados na Voz do Povo. Muita gente, a Luiz Vidal. Olha que maravilha, tanta gente que nos dá o prazer. Boa tarde, gostaria de saber... Não é essa pergunta aqui, acho que deu um... O programa ao vivo tem isso, né, Luiz? Programa ao vivo, olha aí, a tela fechou. Fala ao nobre Luiz Vidal, que sou sua eleitora, seja que partido for, eu sou a Edenido do Cumanzal. Ô Edeni, que privilégio, muito obrigado pela tua manifestação, que Deus te abençoe. O Antônio Roberto, o comando foi... Como é que é, meu Deus do céu? O comando foi o PCC, eles estão com proteção de urgência, não entendi muito o que o Antônio Roberto está me dizendo. O Zé Rodrigo está em Manaus, ligado na Voz do Povo. Ô, Roberto, como é que é aqui o comando do PCC? Eu não entendi muito. Isso aqui, Dona Sebastiana do centro da capital, João de Oliveira. Deixa eu registrar rapidinho, só para não deixar o ouvinte sem aqui, senão ele fica bravo comigo. O Lindomar Garçom, ligado no programa. O Zé Giovanni está lá em Costa Marques, ligado na Voz do Povo. O Emerson Castro, não, o Emerson Pereira, ligado na Voz do Povo. Boa tarde, Alimar, boa tarde ao pastor. É o Emerson de Porto Velho, sobre as manifestações de domingo, deu polêmica aqui. Beijo da Julieta Vidal Pires. Luiz Vidal, estamos almoçando, escutando sua entrevista aqui. Meu nome é Júlio, é o genro da dona Julieta. Insisto que não houve convocação por parte do presidente, é o Ângelo do Areal. O Emerson já falei, a Julieta já falei. Eu não tenho mais tempo. O doutor Cândido Amorim também está ligado na Voz do Povo, não tenho mais tempo. A Luiz Vidal, eu quero agradecer a sua presença aos microfones da Voz do Povo em rede estadual. Rede mundial agora, né? Alimar, muito obrigado a todo mundo que ouviu, obrigado às pessoas que discordaram quanto à manifestação, nenhum problema com a discordância. Eu queria só terminar, Alimar, com uma palavra do Velho Testamento. O Velho Testamento, ele termina dizendo assim, que haverá um dia que o coração dos pais se converterão aos filhos e o coração dos filhos se converterão aos pais. Esse é o grande sinal de uma sociedade saudável. É quando o coração dos pais estiver convertido aos filhos e o coração dos filhos convertido aos pais. Deus nos abençoe. A todos nós.
Muito obrigado a todos pela audiência, a todos nós da continuação desta tarde. Muito feliz, um abraço ao João Bosco da Costa. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento COFEM, onde a vida, a enfermagem. Colégios Classe A, fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodizan, há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br, a informação mais confiável. idfm.radio.br, o portal de notícias da Rede Antena FM.